Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Pesquisar. E no programa de hoje teremos no bloco Passeio por Lisboa, a Torre de Belém e nos blocos Entrevista e Dica Pesquisar, a nossa convidada Maria Altina Silva Ramos. Vem que tem! E estamos aqui, diante da Torre de Belém, um monumento emblemático de Lisboa e Portugal, que é considerado pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade. A Torre de Belém foi construída entre os anos de 1514 e 1520 e fica localizada no bairro de Belém e foi construída sob orientação de Francisco de Arruda no reinado de Dom Manuel I. Inicialmente, ela era circundada totalmente de água. No entanto, o rio foi acumulando areia à sua volta e, com o tempo, a praia de Belém estendeu-se até a torre. E, atualmente, só ao sul que a torre encontra-se cercada pelo rio Tejo. Agora, um pouco de história sobre a Torre de Belém. Ela foi projetada para integrar o sistema de defesa do rio Tejo. Ela ficava sobre um conjunto de rochas nas águas do rio e encontrava-se uma antiga nau artilhada e onde costumavam sair as frotas dos navios para as Índias. Com o passar do tempo, os sistemas de ataque e defesa foram evoluindo e, obviamente, a função defensiva, que foi o objetivo inicial do projeto da torre, tornou-se obsoleto. Ainda assim, o espaço continuou a ser usado a favor do Reino de Portugal. Entre outras funções, a torre chegou a ser posto de sinalização telegráfico e farol. E os seus paióis, masmorras, utilizados para abrigar presos políticos. A nossa entrevistada de hoje, Maria Altina Silva Ramos, ela vai trazer uma pesquisa de um tema muito interessante, acho que do interesse geral, mas também especificamente para pais, professores, escolas e para as crianças também, o tema é criança, tecnologia e aprendizagem. A Maria Altina Silva Ramos é docente e investigadora pelo Instituto de Educação da Universidade do Minho. Ela possui licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas, que no caso do Brasil seria o que a gente chama Faculdade de Letras, com especialidade em português e francês. E ela tem essa licenciatura pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Ela tem mestrado em Multimídia e Apprentissage des Langues pela Universidade de Toulouse-Le Mirail, na França, e doutoramento em Estudos da Criança, Tecnologia da Informação e Comunicação pelo Instituto de Estudos da Criança da Universidade do Minho. Trabalha na área de formação de professores para uso educativo de tecnologias digitais com crianças e jovens. Ela também dedica-se à área de metodologias de investigação, além de participar de projetos nacionais e internacionais e ter diversas publicações nas referidas áreas. Eu acho importante acrescentar aqui que a pesquisa que ela vai apresentar hoje para a gente claro, além de trazer um tema interessante, como eu me referi anteriormente, ela vai enfatizar a metodologia que ela usou, que para a altura que ela realizou essa pesquisa, que foi na altura do doutoramento dela, era uma metodologia inovadora, que é interessante então que vocês conheçam. E a pesquisa que hoje a Altina Ramos vai apresentar aqui para a gente intitula-se Crianças, Tecnologia e Aprendizagem, Contributo para uma Teoria Substantiva. Bom, pessoal, então, voltando agora na nossa segunda parte do programa, agora sim com a nossa convidada, Altina Ramos. E antes de tudo, eu gostaria de agradecer a sua presença, dar as boas-vindas ao programa Pesquisar. Bom, Altina, eu gostaria que você explicasse aqui para o nosso público sobre o que é a sua pesquisa, tentando explicitar mais quais são os objetivos, ou quais foram os objetivos, porque a sua pesquisa já foi concluída. Olá a todos, obrigada Marisa pela oportunidade.
Eu trabalho em educação, com formação de professores e educadores de infância, particularmente na área da tecnologia educativa. Acompanho várias pesquisas, mais orientadas para as partes teóricas ou para as partes práticas, mas optei por falar neste contexto, neste programa, da minha própria investigação de doutorado, que já foi há alguns anos, mas que me parece relevante e que me parece de interesse geral. E, nesse sentido, optei por conhecer o que se passa quando crianças, porque eu estava numa escola de formação, estou numa escola de formação de professores de primeiro ciclo, que vocês dizem fundamental, e de jardim de infância. E então, interessava-me saber como é que as crianças dessas faixas etárias interagem com as tecnologias, se aprendem, se não aprendem, como se apropriam delas, portanto, toda essa problemática. E dentre os vários modelos possíveis, dentre os vários métodos, metodologias possíveis, eu optei por fazer uma aproximação à realidade que eu ia estudar o mais natural possível. Eu sei que há um conjunto de outros desenhos metodológicos igualmente válidos, mas a minha perspectiva, quando se trata de crianças em ação, com tecnologia ou em qualquer outro contexto, eu prefiro ir para o campo, ver o que acontece, fazer as minhas inferências, ou seja, a partir dos dados recolhidos, fazer a respectiva análise e eu própria extrair daí as conclusões. E então, o que eu fiz foi escolher um conjunto de contextos onde eu sabia que as crianças usavam tecnologias educativas, uma gama diversa de tecnologias, conhecia não as escolas, mas os professores, portanto, escolhi no caso 3 pessoas que eram minhas amigas para me facilitarem a entrada no terreno. Em Portugal não é muito fácil entrarmos nas escolas para se fazer pesquisa com crianças, sobretudo de um modo prolongado como eu fiz, porque eu estive 2 anos no terreno e, portanto, não houve nenhuma preparação prévia, nem para as atividades das crianças, nem para o meu próprio trabalho. Portanto, eu fui observar e integrar, melhor dizendo, as atividades que os próprios professores realizavam com as suas crianças. Qual era a intenção? Era a intenção de captar as realidades de um modo mais natural e mais puro, digamos, possível. Para isso... Só interrompendo um pouquinho, porque assim, para explicar um pouquinho melhor para o nosso público, o que você chama de tecnologias nesse caso, né? Porque a gente está falando aqui, digamos que eu entendo, mas eu acho que para quem está assistindo, para ficar um pouquinho mais claro, o que você chamou de tecnologias nessa sua pesquisa? Ok. Então, não vou fazer a história do que é tecnologia, mas, em rigor, até a escrita é uma tecnologia de suporte ao pensamento. Obrigada pelo pedido de esclarecimento. Nós entendemos por tecnologia, neste contexto, todos os recursos e artefactos digitais, a diferença pode ser essa, que são usados em contexto letivo e que podem auxiliar a aprendizagem. Como a pesquisa foi realizada já há alguns anos, não havia a proliferação de tecnologias móveis que é agora, nem tablets, nem iPhone, nem celulares, nem isso. Portanto, havia basicamente computadores e depois dentro do computador, podia ser portátil ou de mesa, um conjunto, uma infinidade de recursos. Portanto, quando eu digo tecnologia, refiro-me o suporte, o hardware, digamos, era essencialmente o computador. Ora, a minha pesquisa incidiu no uso de tecnologias educativas por crianças e o conceito de criança era 0 a 18 anos, embora eu tenha trabalhado principalmente com crianças de 7 a 8 anos, numa escola, e depois noutra escola com crianças de 10 a 11 anos. O objetivo da minha pesquisa era perceber o que é que as crianças fazem, que utilização fazem em contexto formal de aprendizagem, portanto, dentro do currículo, dentro da escola,
com tecnologias educativas. E então, um núcleo da pesquisa era a escrita com processador de texto, e na altura ainda se comparava com a escrita convencional, com papel e lápis em mesa, a pesquisa na web e a videoconferência. Portanto, em termos de recursos informáticos utilizados, foram essencialmente estes. Como eu disse, foi já há uns tempos atrás, hoje usaria outros recursos, embora continue pertinente quer a reflexão sobre o processador de texto no processo de escrita, quer o uso da videoconferência para comunicação à distância e, mais se calhar pertinente que todos estes usos, o uso de ferramentas digitais, normalmente a web, para pesquisa de informação. Bom, então você falou um pouquinho sobre os objetivos e você deu uma contextualizada como é que foi a sua entrada na escola, e eu achei interessante, porque as pessoas às vezes têm uma ideia que o pesquisador é aquele que entra no laboratório, pega o ratinho e fica naquele contexto muito além do cotidiano, do que você vive o dia a dia. E eu achei interessante que você usou uma metodologia muito diferente, mas muito interessante, porque você tentou, pelo que eu entendi, influenciar o menos possível para deixar as crianças mais à vontade e você conseguir enxergar de fato o que era o cotidiano delas, né? Exatamente. O dia a dia. É muito interessante, bem interessante. Eu gostaria, antes de você prosseguir, que você dissesse só um pouco da onde surgiu a ideia sua de fazer essa pesquisa, se já era uma coisa que você tinha interesse. Fala um pouquinho para a gente. Eu tinha de fazer uma pesquisa de doutorado, porque estando na universidade eu tinha mesmo de fazer uma pesquisa. Portanto, nem que não tivesse interesse pela pesquisa, teria de a fazer. Mas autenticamente interessava-me fazer a pesquisa. Na verdade, eu já tinha muitos anos de trabalho nesse contexto, porque acompanhei vários projetos de integração de tecnologias educativas na escola em Portugal, mas estando na universidade eu tinha de fazer uma pesquisa de doutorado. E escolhi como tema essa abordagem o mais natural possível aos contextos, de modo a tentar conhecer, claro que numa amostra relativamente pequena, mas a tentar conhecer o que autenticamente se fazia. Essa pesquisa de laboratório também é necessária, às vezes é complementar, mas não era esse, no caso, o meu interesse. E eu usei uma metodologia que se chama, no Brasil vocês chamam pesquisa fundamentada, creio, eu continuo a chamar-lhe Grounded Theory, e que advoga exatamente aquilo que eu disse. Eu vou para o terreno. Como é que eu escolho os contextos? Escolho em função dos meus interesses. Eu escolho contextos onde o fenómeno que eu quero estudar exista. Eu quero estudar o uso de tecnologia pela criança, escolhi esses contextos e procurei ser natural. Trabalhei também, mas não foi relevante, trabalhei também com uma turma do ensino secundário, do vosso ensino, tanto de alunos de ensino médio, alunos de 18 anos, com videoconferência como objeto de estudo, mas não foi muito relevante dentro da minha investigação. Aproveitando o gancho do que você disse, porque você falou dos objetivos em termos gerais, né? Então, agora que você está falando já que eu ia te perguntar quais foram os resultados encontrados. Depois destes momentos de análise, o que me mandava fazer a Grounded Theory era definir proposições teóricas. A Grounded Theory visa a criação de teoria dita substantiva em relação a determinado fenómeno. Teoria substantiva é um primeiro passo para a construção de teoria formal. Como é que eu construo a teoria? Eu parti do chão, daí o grounded, o fundamentado, parti do chão, que era a realidade da escola, transcrevi, já é um nível de abstração superior, codifiquei superior e depois construí proposições teóricas, ou seja, afirmações que relacionavam conceitos sustentadas na análise dos dados e que pareciam evidências de conversa de café. Por exemplo, o processador de texto ajuda a melhorar o processo de escrita, no entanto,
outros elementos são necessários para que a criança, de facto, aprenda a escrever. E depois identificava os elementos. A pessoa comum diz, óbvio. Agora, o que tira aqui o óbvio é a fundamentação que isto tem, é a evidência, a análise dessa evidência. Por exemplo, eu reparei que as crianças faziam correções de microestrutura, maiúsculas, minúsculas, pontuação, substituíam palavras por sinónimos, etc. Mas tudo que diz aspectos mais complexos, coesão, coerência, sintaxe mesmo, elas não eram capazes de estar em computador ou sem computador, não havia grande diferença. E a síntese dessas proposições, ou seja, a tal categoria central, era mais ou menos isto. As crianças, quando trabalham em grupo, em pequeno grupo, com tecnologias e têm o apoio dos pares e dos professores, melhoram as aprendizagens. Pode não ter sido bem assim. Agora, isso mais uma vez é uma daquelas afirmações que a gente diz, óbvio, isso toda a gente sabe. Agora, o mérito de uma investigação é ter isso fundamentado. Essa sua pesquisa já é algo que você falou que foi há alguns anos atrás, né? Então, a gente sabe o tanto que as tecnologias avançaram, como você mesma comentou. Você falou aqui dos resultados que você encontrou naquele momento. Sei que você não repetiu a pesquisa, mas você tentou atualizar ela de alguma forma? Como é que seria isso hoje? É sim, eu mesma não tentei repetir porque não tenho condições de tempo. Tento, em cada um dos meus orientandos de mestrado e de doutorado, que, se for da vontade deles, que eles vão replicando, uns de uma maneira, outros de outra, esta abordagem, digamos, de investigação. A pesquisa está atualizada? Eu considero que sim, porque, quer metodologicamente, ou seja, colocar crianças a usar ferramentas tecnológicas, que hoje são outras, recursos digitais, em sala de aulas, sozinhos, em grupo, quer a estratégia de recolha e de tratamento de dados, continua válida e atual. O que muda é o recurso que é utilizado e, se calhar, algumas perspectivas no uso desse recurso. Que contribuição que você acha que ela traz para a sociedade? Aí você escolhe, se você quiser falar também da metodologia, tudo bem, mas pensando no tema mesmo da sua pesquisa, né? Tecnologia e educação, que tipo de contribuição que você acha que isso traz para a sociedade? Falando agora na contribuição da minha área específica, da tecnologia educativa, bom, sou suspeita, não é? Porque é a minha área, mas eu acho que é um aspecto fundamental num momento em que todas as pessoas, ou quase todas as pessoas, em particular as crianças e os jovens, e quando eu digo crianças, digo mesmo muito pequeninas, 1 ano e meio, 2 anos, usam autonomamente tecnologias. E nós não podemos fechar os olhos a essa realidade, não podemos nem devemos. As crianças usam desde muito pequenas mesmo redes digitais. Pronto, não vamos cair no lugar comum dos perigos, as vantagens, etc. Mas se na escola, nos ambientes formais, os professores tiverem atenção e cuidado e se as crianças usarem nesses ambientes, naturalmente elas estarão mais preparadas para se defender. E eu sou adepta de uso de redes em contextos formais, o Facebook, por exemplo, porque ao lidar com o Facebook na escola, naturalmente elas são alertadas para os perigos do Facebook. Se nós proibimos os celulares dentro da escola, como proibimos, se nós proibimos as redes sociais dentro da sala, como muitas vezes proibimos, estamos a negar uma evidência e estamos a tirar a oportunidade de naturalmente ajudar a criança a perceber quais são os limites e quais são as vantagens daquele recurso, quer para o dia-a-dia dela, quer para a sociedade em geral, quer para o processo de aprendizagem dela. E um dos aspectos que eu verifico com frequência, verifiquei na minha investigação e vou verificando naquelas que vão acompanhando, é que, por muito pouca que seja a investigação ou que seja o tempo de intervenção, é sempre útil
para a criança ou para o professor toda a intervenção que nós possamos fazer. Muitas vezes é o suficiente para o professor depois continuar sozinho. E funciona, não digo como um modelo, mas como um exemplo para a criança. Ok, eu usei este motor de busca para aprender aquele conteúdo. E isso vai dar-lhe alguma autonomia intelectual para, noutro momento, ele autonomamente usar outro recurso para resolver outro tipo de problema. E eu imagino que vai ter público interessado em conhecer mais sobre a sua pesquisa, sobre essa metodologia. Então, eu queria saber se você pode dar um contato seu, algo que as pessoas possam, caso elas queiram saber mais a respeito. Com certeza e com todo o gosto. Ora, bom, posso dar o meu e-mail, vou dizer devagarinho. Altina, com T, em Portugal é um nome raro, altina, @ ie.uminho, tudo junto, .pt. Repetindo, altina, @ ie.uminho.pt. Então, agora aqui no nosso terceiro bloco, Dica Pesquisar, eu vou pedir para você, Altina, que dê uma dica para quem gostaria de ser um pesquisador. Relaciona-se um pouco com tudo o que dissemos, mas, enfim, estudar definir muito bem o que quer estudar, é chamada definição da questão de investigação, porque quando nós começamos a investigar, nós queremos salvar o mundo, queremos fazer tudo, estudar tudo, saber tudo. Portanto, definir sozinho ou com alguém que ajude exatamente o que é que eu quero pesquisar do universo de tudo o que me interessa, qual é o pontinho que eu quero pesquisar para poder ir fundo nesse pouco. É um pouco frustrante no início, mas tem de ser assim para que a pesquisa possa acontecer. Tenho de conhecer o que é que já foi feito, é o chamado estado de arte, o que é que já foi feito, de modo a não estar a repetir trabalho, ou então para me inspirar em trabalhos que tenham sido feitos e que eu queira replicar ou que queira complementar ou com os quais queira discordar. Tenho de pensar nas minhas condições pessoais. Eu tenho condições pessoais de financiamento, condições familiares, condições intelectuais, condições de saúde para poder entrar, porque uma investigação maior ou menor é sempre algo disruptivo da vida comum, exceto para as pessoas que só fazem investigação na vida. Portanto, as minhas condições pessoais, e procurar alguém, que é o chamado orientador ou supervisor, se for o caso, ou um colega, que me orienta ou pelo menos que discuta comigo à medida que eu vou tendo problemas, porque sempre tenho, durante uma investigação, sempre tenho situações que eu preciso de discutir, preciso de partilhar com outra pessoa. Obrigada mais uma vez. Agora sim, encerrando, vou agradecer novamente a sua presença e volte mais vezes.